Olá, pessoal. Nós estamos aqui no 13º Encontro de Previdência Complementar da região sul do Brasil. E eu tenho a alegria e o prazer enorme de estar hoje aqui com a Cláudia Janesco. A Cláudia é um ícone dentro do sistema de previdência complementar. E eu queria que a Cláudia contasse para a gente um pouco do envolvimento dela com a previdência complementar, mas com o objetivo de falar também sobre a Conecta. Cláudia, a bola está com você e aí a gente vai trocando uma ideia aqui. Quer começar falando sobre a Conecta? Bom, bora lá. Primeiro, pessoal, uma satisfação enorme estar aqui e muitíssimo honrada pelo ícone. Mas é verdade, é verdade. São aí quase 15 anos de Previdência, e Previdência é esse bichinho que morde a gente, cutuca a gente e deixa a gente meio viciado, né? Então, a minha história aqui com o Paraná, com o Previpar, é muito forte. E com a Conecta agora também um projeto que mexe pessoalmente comigo, né? É bacana a gente poder falar de Conecta e trazer que a Conecta foi criada pelo sistema, né? Quando ela foi idealizada, e foi antes da chegada da Cláudia, né? A Cláudia foi para lá para agregar. Cláudia Trindade. A Cláudia Janesco, inclusive. Cláudia Janesco, cheguei lá em 19, a empresa já estava constituída, né? Mas ela foi um projeto idealizado pelo ambiente associativo para atender uma necessidade à época e que eu percebo que ela é cada vez mais intensa, que é na questão de estrutura de serviços compartilhados. E aí é um ponto que eu gosto de falar, gente, a gente precisa trabalhar junto, né? A história do Juntos Somos Mais Fortes é real e o objetivo da Conecta é justamente esse, entender quais são as grandes dores, mapear as grandes dores e auxiliar as entidades nesse sentido. E aí uma dor que já era, né, conhecida e com a pandemia ficou ainda mais latente é a questão tecnológica, né? Aí, assim, quem não quer vai de qualquer jeito, vai na marra, né? Teve que acontecer. Se não vai, eu tive um ex-chefe que me dizia que se não vai pelo amor, vai pela dor. Isso. Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, o objetivo da Conecta é trabalhar pelas entidades. Conecta não é uma empresa comum. Né? Ela não vem concorrer com outras empresas de mercado. Aqui ela é uma empresa onde as entidades são donas do negócio. Né? Além de vantagem, sempre o que vai determinar é a vantagem para as entidades, aí elas têm voz de dono. Legal. Isso aí. Um desafio muito grande aqui, Cláudia, quando a gente fala de um fundo de pensão que tem um patrimônio, que faz a gestão de um patrimônio grande, vamos chamar assim, ele é mais fácil para contratar os serviços que a Conecta oferece. E para aquelas empresas que são menores, que têm uma gestão de um patrimônio menor, qual é a chave, qual é o conselho, qual é o segredo para essas entidades contarem com o serviço da Conecta? Então, você sabe que isso aí é meio mito, né? É mesmo? É mesmo. Hoje, boa parte das entidades que usam os serviços disponibilizados pela Conecta, seja o serviço próprio que a gente tem hoje, que é o do Life Checking, que é uma prestação direta, seja das parceiras que a gente traz, são as entidades de menor porte. Legal. Tá? O Life Checking é incrível, né? E essa é uma coisa que trouxe uma satisfação enorme quando a gente modelou. A gente modelou e conseguiu chegar a um desenho que ele fosse um processo realmente inclusivo de economia compartilhada. Entidades de pequeno e médio porte conseguem acessar, né? E foram as primeiras. Nesse 1 ano de operação, foi quem deu robustez ao projeto, foram as menores. Tá? E aí as menores, isso vale a gente dizer também, as grandes têm uma facilidade que elas têm um PGA um pouco mais confortável, né? Elas têm uma dinâmica de PGA mais fácil de administrar do que as pequenas. Mas o RUP mostrou para a gente que as pequenas têm velocidade de decisão. E que hoje, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, esse movimento mais ágil
na decisão e na implementação faz diferença. E aí as menores levam vantagem. A estrutura mais enxutinha, eu brinco e eu vim de entidade pequena, né, gente? Então, eu conheço, eu digo que a gente chuta, cabeceia, mas ela te dá a oportunidade de você ter uma visão holística do negócio. Você enxerga o negócio como um todo. As muito grandes, elas ficam mais fatiadinhas, né? Em relação à visão da operação. E muita instância decisória. O processo burocrático acaba sendo mais lento, que é uma coisa que a gente precisa revisitar também, né? Eu digo que tecnologia é rever processo, inclusive. O primeiro aspecto é rever processo e deixar isso mais simples. Então, é meio mito que as pequenas não conseguem acessar. Elas conseguem, sim. E felizmente o que a gente tem lá, a maioria das entidades hoje no hall de utilizadoras dos serviços da Conecta são de pequeno e médio porte. Legal. E você pode dar um spoiler pra gente aí, o que vem pra frente? O que vem pela frente? Ai, gente! Ou contar alguns detalhes que são permitidos? Eu vou contar aqui algumas coisas, assim, que é o nosso sonho, que é o que a gente planeja. O Life Checking foi o primeiro serviço que a gente trouxe, prestado diretamente pela Conecta. Então, foi uma plataforma construída por nós para dar acesso aí a questão da consulta dos óbitos, depois que Sisob foi interrompido e gerou toda aquela necessidade para as entidades fazerem uma melhor gestão do seu passivo, principalmente em relação aos planos BDs. Mas a gente foi entendendo outras necessidades e que a gente tem condições de agregar o Life Checking. E aí a gente está fazendo aí, fizemos recente uma prova de conceito com uma entidade que nos auxiliou. E o nosso projeto é transformar o Life Checking num grande birô de dados especializados para o nosso sistema. Então, assim, automatizar, né, recadastramento, trazer informações atualizadas de e-mail, de celular, se a pessoa é politicamente exposta, dados que hoje a gente fica dependendo, né, de consultar o participante, que nem sempre isso é fácil. Né? A gente trazer uma automação para esse processo, trazer velocidade e trazer uma informação em tempo real para ajudar. E a gente tem falado, né, que a gente precisa ser o tipo de negócio baseado em dados, mas para tomar decisão baseada em dados, você tem que ter informação, você tem que começar a ter dados. Então, a nossa ideia é ajudar as entidades nesse sentido e quem sabe aí, gente, transformar o Life Checking nesse grande birô de dados especializados para o nosso sistema. Em quanto tempo você acha que a gente vai conseguir atingir isso? 2 anos, 1 ano? Eu gostaria de, assim, no final do ano já ter alguma entrega. Legal. Tá? Porque a gente sabe que é realmente uma necessidade. E uma das coisas que o pessoal trouxe, dados hoje tem muita empresa no mercado, isso virou um negócio, né? Que trazem essa questão da oferta de dados. Mas são empresas que comumente atendem bancos, Sim. Atendem essas instituições e o nível de precificação é muito alto. Sim. E aí a Conecta tem essa vantagem. Como a gente fez no Life Checking, a gente entra como catalisadora, somando as pequenas massas, transformando isso numa massa maior e dando escala. Então a ideia é trazer a mesma modelagem e levar um serviço, aí uma informação que seja mais acessível para todas as entidades, independente do porte. Agora vocês entendem que quando eu falei que a Cláudia Janesco é um ícone da Previdência Complementar, né, está comprovado que realmente essa mulher é incrível. Cláudia, obrigado por esse tempo. Eu que agradeço imensamente, uma alegria estar aqui. Pessoal, a Conecta é de vocês, hein? Demandem, falem, gritem, sugiram, a gente está lá para isso. Gente, é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com mais entrevistados aqui no 13º Encontro de Previdência Complementar da Região Sul.